Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos embarcar no componente curricular de História. Hoje nós vamos falar sobre as aldeias que se tornam em estados. Vamos lá? Pegue seu lápis, seu caderno, procure um ambiente agora calmo e concentre-se, pois nós vamos falar de coisas muito importantes. As aldeias que se tornam estados. Nós vamos falar aqui agora entre a monarquia e república. Eu tenho duas imagens aqui representadas para vocês. O que vocês observam em comum nessas imagens? Nós temos um grupo de pessoas, não é mesmo? E o que eles estão fazendo entre si? Estão se ajudando, não é mesmo? Foi preciso mais de uma pessoa para pegar uma fruta e na outra imagem mais de uma pessoa para retirar a lâmpada, enquanto um outro estava aqui, olha, fazendo uma outra tarefa separada, mas mesmo que separado, ajudando o grupo. Nós vamos falar sobre isso agora. Os diferentes agrupamentos humanos passaram por processos semelhantes ao longo da história. Eles se tornaram sedentários, lembra dessa palavrinha? Desenvolveram a agricultura e a escrita. A população deles aumentou e eles criaram a divisão de trabalho. Isso possibilitou que os grupos crescessem ainda mais e ampliassem seus territórios. Chefes de aldeias se tornaram reis e os valores compartilhados por um grupo se tornaram a identidade de uma nação. Então veja bem como está representado nesta imagem, o trabalho em equipe foi fundamental, a divisão de trabalho foi fundamental para se tornar hoje, para se ter hoje uma nação. Mas o que é uma nação, professora Daniele? Vamos ver. Nação é uma comunidade estabelecida em determinado território que tem unidade étnica, histórica, linguística, que é de língua, e ou religiosa. Então, tudo isso aqui forma-se uma nação, ok? Nós temos aqui representado um povo, e neste povo nós temos o quê? Uma étnica histórica, linguística e religiosa, cada um com o seu, mas em conjunto, formando esta nação. O Brasil, por exemplo, é uma nação, pois a comunidade que vive em seu território, apesar de não apresentar unidade étnica, fala a mesma língua e compartilha a mesma história. Nós vamos ver agora um outro conceito da palavra Estado. Esse E aí maiúsculo, ok? Estado, escrito assim, com a inicial maiúscula, é a união de todos os setores que administram uma nação. No caso do Brasil, o Estado é tudo que está ligado aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os estados podem se organizar de diferentes formas, de acordo com a sua história e com o interesse do seu povo. Há ainda algumas nações sem estado, como os curdos. Os curdos são um grupo étnico com unidade linguística e histórica, mas não têm território. Eles ocupam regiões entre a Turquia, o Iraque, o Irã, a Síria e a Armênia. Nós vamos falar então agora o que constitui aqui no nosso país os três poderes, ok? Atualmente, são duas as formas mais comuns de governo pelo mundo, a monarquia e a república. Repare que a palavra república eu deixei em vermelho, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela na nossa próxima aula. No Brasil,
A República está dividida por 3 poderes: o Executivo, Legislativo e o Judiciário. Entenda o que faz cada um dos 3 poderes. Então, nós vamos ver agora o que cada um desses poderes vai fazer. Então, nós temos aqui a imagem do Palácio do Planalto, que é do Brasil, a capital do Brasil, que é Brasília. Então, neste local, onde eles mais exercem esse poder, né, o Executivo. O que faz o Poder Executivo? Ele dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas e etc. Quem exerce esse poder? O presidente da República, os governadores de estado e prefeitos. Atualmente, nós temos o presidente Jair Bolsonaro e temos o vice-presidente, que é o general Mourão. Eles exercem no Poder Executivo. Nós temos o atual governador de Minas, que é o Romeu Zema. Ele também exerce o Poder Executivo. E temos aqui o nosso prefeito de Governador Valadares, André Merlo, que também exerce no Poder Executivo. Nós vamos falar agora sobre o Poder Legislativo. O que faz o Poder Legislativo? Ele vota as leis em nome da população e fiscaliza atos do Executivo. Quem exerce? Nacionalmente, nós temos os senadores e deputados federais. Nos estados, os deputados estaduais e no Distrito Federal, distritais. Nos municípios, os vereadores. Okay? Eles costumam se reunir, aí tem demonstrado para vocês, no plenário ou aqui na nossa cidade, na Câmara Municipal de Governador Valadares. O próximo poder é o Judiciário. Já temos representado aí algumas imagens para vocês, inclusive de Governador Valadares, representado pelo nosso fórum. O que faz o Poder Judiciário? Aplica as leis, decidindo os conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e Estado. E quem exerce? Os juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Formas mais comuns de governo agora pelo mundo. Como eu havia falado com vocês, aqui no Brasil, nós temos predominando a república, ok? Diferentemente de um rei que sobe ao trono por ser filho do antigo rei na república, o chefe de Estado é o presidente, eleito pelo povo. Ele pode ficar no poder por determinado período e deve prestar contas de seus atos. Nós temos aí representado as urnas eletrônicas. Quem já foi com sua família votar? Pois é numa máquina como esta que quando seus pais ou familiares entram naquela salinha, eles exercem ali o seu poder de cidadão, votando em quem irá representá-lo. Esse modelo surgiu em Roma, que se tornou um dos maiores impérios do mundo. O seu nome vem do latim, res publica, que quer dizer coisa pública. Existem diferentes tipos de repúblicas, mas, em geral, são formas de organização do Estado em que os administradores de todos os bens públicos são eleitos pela comunidade que constitui a nação. Uma república é democrática, indireta ou representativa, ou seja, é uma forma de governo em que os cidadãos votam para eleger seus representantes. A república pode ser ainda presidencialista ou parlamentarista. Temos um esboço aqui demonstrando a democracia partidária, direta, indireta e semidireta.
No modelo clássico grego, os cidadãos participam das decisões governamentais. Na democracia representativa, os cidadãos escolhem aqueles que os representarão no governo. E na direta mais indireta, porque é mista, os cidadãos escolhem seus representantes, mas são previstos mecanismos de intervenção direta. Vamos à atividade? O que é uma nação? Nós falamos lá no início, já deixei aqui selecionado para vocês, olha, na cor amarela. É uma comunidade estabelecida em determinado território que tem unidade étnica, histórica, linguística, que é a sua língua, e ou religiosa. Portanto, anotem o que é uma nação. Façam essa anotação, ok? Vamos memorizar? Nós falamos aqui, então, sobre algumas palavrinhas importantes. Nação, Estado e os 3 poderes. Então, vamos relembrar? E eu gostaria que você fizesse a anotação desses conceitos. Então, nação é uma comunidade estabelecida em determinado território, certo? Simplificamos aqui agora. O Estado é a reunião de todos os setores que administram uma nação. Então, ele vai o quê? Ajudar a administrar a nação. E temos aqui dividido em 3 poderes. As leis, olha como que ficou fácil agora. Legislativo, o que ele faz? Eu elaboro as leis. Está mostrando para você aí o que o pessoal do legislativo faz. Judiciário, o que ele faz? Eu aplico as leis. E o executivo, eu administro as leis. Nós temos aqui agora, deixei por último, o Brasil. O Brasil é uma nação republicana. Memorizem essa palavrinha. Brasil é uma nação republicana, ok? Então, pessoal, nós vimos hoje aqui, estamos falando dos 3 poderes que regem aqui a nossa nação brasileira. Nós temos uma língua, predomina uma língua aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Qual a língua que se predomina aqui? É o português, não é mesmo? Muito bem. E nós temos aqueles que vão reger e vão ajudar na administração da nossa nação. Quando eu falei república, aqui no nosso país, nós vimos ali o presidente, nós vimos o governador e nós vimos o prefeito, certo? O presidente, aqui na nossa nação, ele é eleito pelo povo. Então, o seu pai ou sua família precisa se dirigir até um local onde ele se inscreveu anteriormente, né, com seu título de eleitor, e lá naquele local ele já tem ali em mente, ele vai reconhecer os candidatos, vai ver as propostas e como que ele vai analisar qual a melhor proposta. Lá no início nós vimos duas imagens. A proposta, a melhor proposta, é aquela que vai trazer benefício para a nação, para a população, para que ela chegue em um comum acordo. Nós vimos lá que toda a nação se reuniu para pegar uma maçã. Toda a nação se reuniu para retirar uma lâmpada. Então, quando os seus familiares ou quando chegar a sua hora de escolher um candidato, é preciso que você avalie as propostas dele e veja se aquela proposta vai trazer o quê? Benefício para toda a nação, para toda a população. Da mesma forma, quando nós falamos dos governadores, aqui em Minas Gerais, aquele candidato vai trazer benefícios para o estado onde eu moro? E qual estado que você mora? É o estado de Minas Gerais. Então, antes de fazer a votação, de ir até a urna eletrônica, a gente olha as propostas do candidato, pois aqui no nosso país nós temos este sistema em que eu escolho outros para poder vigiar, fiscalizar, exercer essas leis
que nós tanto precisamos. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado da nossa aula. Façam as anotações importantes e necessárias. Se for preciso, e é muito bom que você faça, assista a aula novamente. Você pode acessar também a nossa plataforma SMED GV. Lá você vai encontrar todas as atividades necessárias para acompanhar juntamente com esta aula. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal. Você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui e você será direcionado. Até a próxima, pessoal!